Durante muito tempo, empresas trataram o sofrimento mental como um problema individual. A lógica era: a pessoa não soube lidar, faltou resiliência, ela é emocionalmente frágil. Mas a atualização da NRU muda completamente essa perspectiva, porque agora surge uma pergunta muito mais desconfortável: e se o próprio ambiente de trabalho estiver produzindo adoecimento? Nem todo ambiente adoecedor parece abusivo. Quando pensamos em sofrimento no trabalho, imaginamos gritos, humilhações, assédio explícito. Mas muitos ambientes adoecem de forma silenciosa. Por exemplo, excesso de urgência, metas inalcançáveis, falta de clareza, mudanças constantes, pressão invisível, disponibilidade permanente e sensação de nunca ser suficiente. O problema é que organizações normalizaram estado permanente de tensão e o corpo humano não foi feito para funcionar em ameaça contínua. O cérebro não diferencia ameaça física de ameaça psicológica constante. Ambientes imprevisíveis mantêm o organismo em alerta. E um organismo em alerta contínuo perde capacidade de recuperação, reduz concentração, aumenta a irritabilidade, altera sono, memória e imunidade. O problema, então, não é apenas emocional, é biológico. RPS não são doenças, são condições de trabalho com potencial de adoecer. Quando falamos em riscos psicossociais, muita gente pensa imediatamente em burnout, ansiedade, depressão e estresse. Mas esses são possíveis efeitos. Os RPS estão antes disso. Eles aparecem na forma como o trabalho é vivido no cotidiano e principalmente na forma como as organizações funcionam. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, os riscos psicossociais surgem do desenho do trabalho, da organização, das relações profissionais. Ou seja, não estamos falando apenas de saúde mental. Estamos falando de experiência concreta de trabalhar. O risco não está na pessoa, está na dinâmica do trabalho. Por exemplo, uma pessoa recebe mensagem no Teams às 23 horas com a frase: "Não preciso responder agora", mas sabe que se não responder será mal vista. Isso gera estado permanente de alerta. Outro exemplo: a empresa fala sobre bem-estar, mas mantém metas impossíveis e equipes reduzidas. Na prática, o discurso é saudável, mas a experiência cotidiana é de sobrevivência. Outro cenário muito comum: o funcionário passa o dia inteiro apagando incêndios. Tudo urgente, tudo muda, nada tem prioridade clara. O cérebro entra em fadiga decisória constante. Ou ainda, o gestor diz: "Olha, eu tenho total confiança em você", mas controla horário, microtarefas, mensagens, tempo de pausa e até a forma de escrever e-mails. Isso produz perda de autonomia e tensão contínua. Vamos a um outro exemplo silencioso. A empresa não humilha ninguém explicitamente, mas cria uma cultura onde ninguém pode errar, ninguém pede ajuda, ninguém admite cansaço e vulnerabilidade virou ameaça profissional. Esse tipo de ambiente produz sofrimento sem precisar gritar. Ambientes podem adoecer silenciosamente. Esse é um ponto importante. Nem todo ambiente adoecedor parece tóxico à primeira vista. Às vezes, o sofrimento vem do excesso constante, da imprevisibilidade, da insegurança, da pressão invisível, ou da sensação permanente de insuficiência. E isso, ao longo do tempo, desgasta o corpo e a mente. Vamos para uma dinâmica para entender melhor. O que está na origem do sofrimento? RPS, fator pessoal ou ambos? A ideia aqui é entender uma diferença fundamental. Nem todo sofrimento tem origem no trabalho, mas muitos ambientes funcionam como amplificadores de sofrimento. Cenário 1. Tudo virou urgente. Mariana trabalha em uma empresa onde
Prioridades mudam o tempo inteiro, mensagens chegam fora do horário e a cobrança constante por respostas imediatas. Ela começa a ter insônia e crises de ansiedade. É fator pessoal, risco psicossocial, RPS ou ambos? A resposta é RPS. O sofrimento nasce principalmente da organização do trabalho. Hiperconectividade, urgência permanente, ausência de limite, pressão contínua. O risco está no ambiente. Cenário 2. Histórico interior. Carlos já fazia tratamento para transtorno de ansiedade antes de entrar na empresa atual. Hoje trabalha em um ambiente saudável, com apoio da liderança e rotina equilibrada. RPS, fator pessoal, ou ambos? Fator pessoal. Existe sofrimento, mas ele não foi produzido pelo trabalho. O ambiente, inclusive, funciona como fator de proteção. Cenário 3. A liderança imprevisível. Uma gestora alterna elogios e humilhações públicas. A equipe vive em estado de tensão. Uma funcionária que já tinha predisposição à ansiedade começou a apresentar crises frequentes. RPS, fator pessoal, ambos. Ambos. Porque existe um fator organizacional claro, mas também uma vulnerabilidade individual que intensifica os efeitos. O importante aqui é entender: a predisposição individual não elimina a responsabilidade organizacional. Cenário 4. Competitividade extrema. Na equipe comercial, erros são expostos em reuniões. Só os melhores recebem reconhecimento e ninguém compartilha dificuldades. A equipe inteira relata exaustão. RPS, fator pessoal, ambos. RPS. Aqui o sofrimento é produzido pela própria cultura organizacional. O problema não é fragilidade emocional, é um modelo de gestão baseado em medo e pressão relacional. O foco da NR1 não é patologizar pessoas, é investigar ambientes de trabalho. Essa é uma das mudanças mais importantes da atualização da NR1. O foco deixa de ser quem não suporta a pressão e passa a ser que tipo de ambiente estamos produzindo. Primeiro, a instabilidade. O cérebro humano precisa de previsibilidade mínima. Ambiente onde tudo muda o tempo inteiro. Ninguém sabe o que esperar. Prioridades mudam diariamente. Existe medo constante. Tudo isso gera desgaste cognitivo intenso. A pessoa nunca consegue desligar. Segundo, impotência. Um dos fatores mais tóxicos no trabalho é a sensação de não importa o que eu faça, nunca é suficiente. Isso aparece quando existe cobrança sem autonomia, responsabilidade sem poder de decisão, exigência sem recurso, metas sem condição real de entrega. A longo prazo, isso produz exaustão profunda. Terceiro, a desumanização. Toda vez que pessoas passam a ser tratadas apenas como desempenho, o sofrimento aumenta. Isso acontece quando emoções viram fraquezas, pausas viram baixa performance, medo vira ferramenta de gestão e vulnerabilidade vira risco profissional. Empresas adoecem quando o resultado se torna mais importante que a humanidade. Porque o adoecimento mental deixou de ser exceção. Ele virou fenômeno organizacional. A NR1 atualiza a lógica da prevenção. Não basta agir depois do dano. É preciso identificar os fatores que podem produzir sofrimento antes de adoecimento acontecer. Isso muda tudo. SSTRH, liderança, compliance, jurídico e cultura organizacional. O foco muda. Não é mais como tornar as pessoas mais resistentes, mas como tornar o trabalho menos adoecedor. Toda empresa diz se preocupar com saúde mental, mas a pergunta real é: a estrutura do trabalho protege ou desgasta as pessoas? Porque pessoas não adoecem apenas por fragilidade individual,
Muitas vezes, adoece tentando sobreviver a ambientes que normalizaram o excesso, a insegurança e a tensão contínua. A atualização da NRU não cria apenas uma obrigação legal. Ela força organizações a encararem uma verdade desconfortável. O modo como o trabalho é organizado pode produzir sofrimento. E reconhecer isso é o primeiro passo para transformar ambientes de trabalho em espaços realmente sustentáveis.